Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre esse dia de que estamos lançando esse vídeo, que é o dia de finados, né? Dia 2 de novembro. No dia 2 de novembro, segundo o calendário católico, comemora-se o dia de finados, que seria um dia para se fazer orações pelos mortos, né? Claro que não somos católicos, mas estamos falando aqui considerando o Brasil como um país com essa tradição e nós como evangélicos que temos o nosso ponto de vista sobre esse tipo de coisa. Então nós vamos colocar aqui o ponto de vista evangélico. Se você está procurando a verdade sobre o que a Bíblia diz sobre oração para os mortos, fique nesse vídeo, acompanhe o estudo que vamos trazer aqui. Mas se do contrário, vai te contrariar nesse momento, vai te deixar chateado e você vai ficar muito irritado, não assista esse vídeo agora, assista depois, né? Mas assista agora se você quer saber a verdade, se você precisa realmente orar pelos mortos e se isso é uma coisa necessária, esse é algo que a Bíblia diz. Bom, primeira coisa que nós temos que fazer é ver por que há essa oração pelos mortos, né? Uma das coisas que a gente tem que ver é a explicação, obviamente, histórica da coisa, né? De onde vem toda essa ideia. Nós sabemos que a Igreja Católica, né, herdou em si o Império Romano de alguma forma, né? E herdou com ele ainda muito da cultura grega. E algumas coisas da cultura grega vieram nessa religiosidade. Por exemplo, a ideia do mito do inferno grego, né? O inferno grego ele era dividido basicamente em quatro partes, quatro regiões que tinham vários lugares nelas. Bom, o primeiro lugar seria o lugar onde Hades estava e onde haveria um trio de juízes que julgariam os mortos que chegavam para o inferno. Veja bem, para os seres humanos não havia céu, havia somente o inferno, o domínio de Hades, o domínio dos mortos, segundo a mitologia grega. E lá chegavam os mortos, eram julgados por três juízes e eram dirigidos a um desses três lugares. O primeiro lugar tinha um outro nome, mas eu vou dizer que é purgatório só para facilitar. Era chamado de purgatório, né? Era purgatório que era um lugar onde as pessoas sofriam e depois de sofrer um bocado, elas tinham uma certa purificação e passavam para um outro lugar chamado Campos Elíseos. Os Campos Elíseos eram um lugar onde aquelas pessoas que foram purificadas podiam chegar e depois reencarnar. Tinha a ideia de reencarnação também, né? Alguns, por serem muito virtuosos, eles iam direto para os Campos Elíseos e poderiam, depois de algum tempo, reencarnar segundo o mito grego, né? E tinha outros que eram tão pecadores que iam direto para o Tártaro, que era um lugar onde estavam os piores seres possíveis da mitologia grega e onde a pessoa não sairia nunca mais e seria atormentada por toda a eternidade. Precisamos saber que muito do que nós vemos da figura, né, do inferno, especialmente nos quadros católicos, tem muito a ver com essa mitologia grega também, não é necessariamente o que a Bíblia diz. Você não encontra em lugar nenhum da Bíblia dizendo que o diabo está com um tridente espetando as pessoas no caldeirão. Mas isso é uma coisa que está, digamos assim, na nossa cultura de um modo geral e que vem de algumas ideias oriundas aí da mitologia e que foram agregadas a pontos de vista religiosos sem base bíblica, né? E é interessante nós observarmos que existia ali o purgatório, né? Ou lugar com a mesma característica, né? E isso veio sendo propagado durante muito tempo. Ao contrário do que se pensa, quando Constantino funda o catolicismo, isso não quer dizer que tenha acabado todas as outras religiões. Não, elas continuaram existindo, sendo que de forma minoritária, digamos assim, né? E muito do que acontecia nela também influenciava o catolicismo, né? Então, durante algum período, começaram a acreditar realmente que poderia existir uma forma de existir uma transição para aquelas pessoas que tinham sido boas e nem tão más, né?
mas também não eram boas demais para chegar ao céu. Achavam que precisaria de alguma coisa para que essas pessoas chegassem ao céu e que Deus não as condenaria. Aquele cara era tão mau caráter, mas de repente ele fez tão boas coisas por outras pessoas. Será que ele merecia o céu ou um meio termo? Essa era a ideia que fez com que essa ideia do purgatório, lá do inferno grego, que inclusive você pode pensar que não tem nada a ver uma religião com a outra, tem. Porque Platão, por exemplo, o platonismo foi uma grande influência no início do catolicismo ali, especialmente de Roma, até Tomás de Aquino mais ou menos, foi uma grande influência. E se você já estudou um pouco de Platão, você sabe que tem a teoria das ideias, né? Ou a teoria das formas, ou seja lá o que for, né? Nessa teoria as pessoas trazem algumas coisas na sua vida, o conhecimento está em si e elas podem apenas desabrochar esse conhecimento. Mas se você pensa assim, poxa, de onde a gente tirou essa ideia? Foi só uma dedução? Foi uma coisa tão, digamos assim, abstrata? Não, não é isso. Essa teoria, ela se baseia na ideia de reencarnação. Então, portanto, quando os católicos falavam de Platão, naquele período, especialmente Agostinho e outros, né, falavam de Platão, eles estavam se referindo a ideias que tinham como base a ideia de reencarnação, que não era uma ideia cristã, obviamente, né? Então, nós vemos aí que há uma influência, sim, da religião grega, especialmente nessa questão da ideia das formas, teoria das formas, que a Platão defendia e que era muito defendida pelos teólogos católicos daquele período ali da Idade Média. Mas eu quero ver com você algumas justificativas que dizem ser os católicos dão para rezar pelos mortos, né? Segundo esse site aqui, Canção Nova, né, diz o seguinte: rezar pelos mortos é um ato de caridade. Eles dizem que rezam pelos mortos no dia 2 de novembro, né, que estão vivos com uma outra vida junto com Deus. Eles falam do livro da sabedoria da Bíblia, nos ensina que os justos, os que perseveram na fé, não viverão. Até aí não é problema, né? O mesmo livro da sabedoria assegura que os justos vivem para sempre, recebem no Senhor sua recompensa, cuida deles o Altíssimo, receberão a magnífica coroa real e das mãos do Senhor o diadema da beleza. Também não é problema, né? Bom, mas os que não são justos, os que morreram separados de Deus, também estes vivem, porém de outro modo. Aí eles começam a entrar na ideia do purgatório. Descrevendo a cidade de Deus, onde vivem os justos, São João diz o seguinte no livro de Apocalipse: nela jamais entrará algo de imundo e nem os que praticam abominação e mentira. Aqui ele cita Apocalipse e isso é verdade. Portanto, os pecadores, os maus, ali não entram. A morada dos justos é junto de Deus. Ele continua aqui, eu vou procurar aqui onde nos interessa, né? Ele começa aqui dizendo: a fé, entretanto, sempre nos levou a crer que muitas pessoas, apesar de imperfeitas e manchadas, não se distanciaram de Deus por uma absoluta prevaricação, né? A prevaricação absoluta, ou seja, insistência no pecado. Ou seja, eles pecaram em alguns momentos, mas não eram prevaricadores totais, né? Que insistiam no pecado. Essas pessoas, após a morte, devem ser purificadas. Então haverá pecados que possam ser perdoados ou de que possamos nos purificar no outro mundo. É a questão que eles levantam. Foi a questão teológica que levantaram, baseado nessa ideia, inclusive, uma filosofia, uma teologia baseada em filosofia e não propriamente na Bíblia. A teologia católica é uma união entre o cristianismo e a filosofia, como eles mesmos dizem. Então eles dizem que Jesus ensinou o seguinte: se alguém disser blasfêmia contra o Espírito Santo, nem neste mundo e nem no outro, isto lhe será perdoado. Isto está lá em Mateus 12:32. Ou seja, se você blasfema contra o Espírito Santo, não há perdão para você em momento nenhum. O que significa isso? Primeiro precisamos entender o que é a blasfêmia do Espírito Santo. Eu não vou ler aqui o capítulo 12 de Mateus todo, mas você pode ver depois. O capítulo 12 mostra que os fariseus
recusavam as ações do Espírito Santo. Jesus debatia com eles, mostrava sua autoridade, sua sabedoria vinda de Deus, e mesmo assim os fariseus rejeitavam a Deus, rejeitavam o Espírito Santo que estava falando no coração deles: olha, esse é o Messias, e eles rejeitavam. E quando Jesus diz aqui que o pecado contra o Espírito Santo, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, ele está se referindo exatamente a esse fato do Espírito Santo falar no seu coração que Jesus é o Messias e você ou outra pessoa rejeitar. Percebe? Isso que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque somos salvos através da aceitação de Cristo como nosso Senhor, e quando aceitamos isso, o Espírito Santo está em nós e entrou em nós, e nós recebemos o toque dele. Quando rejeitamos, não seremos salvos. Simples assim o que Jesus está dizendo. Mas ele continua dizendo aqui, a Canção Nova, né? Do que inferiu o primeiro Concílio de Leão, disso se dá a entender que certas culpas são perdoadas na presente vida e outras o são na vida futura. Não tem nada a ver, né? Você vê que pegou uma ideia e levou para um lado e para o outro sem definir exatamente o que deveria ser. Então essa não é exatamente a forma correta de raciocinar sobre este assunto. Então o que ele está dizendo aqui é basicamente uma interpretação do texto que não é uma interpretação adequada. Por quê? Porque entendemos, né, hermeneuticamente, a forma correta de interpretar a Bíblia é que a Bíblia interpreta a si mesma. E essa interpretação que eu disse para você, de que aceitando a Jesus e que nós temos o Espírito Santo, e que rejeitar esse Espírito Santo é o pecado que não tem perdão, é a correta. Entretanto, nesse Concílio de Leão aqui, fizeram uma interpretação alegórica, tentaram colocar uma ideia na Bíblia que não estava na Bíblia. Isso tirado do quê? Da filosofia, e não da interpretação da Bíblia por ela mesma. Tentaram, através de argumentos filosóficos, encontrar uma razão para um problema existencial, que é uma questão existencial, é própria da filosofia e não da Bíblia Sagrada, porque Deus é poderoso e a Bíblia não se preocupa com essas questões mundanas, digamos assim. A Bíblia está preocupada em te mostrar a salvação, ela é bem prática, e desse ponto de vista, acaba-se quando se começa a especular determinadas coisas do ponto de vista filosófico, esquece-se de olhar o óbvio que está nas Escrituras, né? Isso, embora a Bíblia seja prática, né, não quer dizer, como fazem os comunistas, achar que qualquer teoria é inútil. Não, as teorias são válidas também, né? Mas existem teorias e teorias. Existem teorias que são absurdas e que às vezes as pessoas levam como verdadeiras. E existem outras que são de fato úteis. Nesse caso aqui, fizeram uma teorização imprópria dentro das Sagradas Escrituras, né? E ele continua ainda dizendo que o texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, 13 e 15, né, diria que as pessoas seriam salvas através do fogo e que isso seria, então, portanto, o purgatório. Vamos ver 1 Coríntios 3. Vamos conferir na Bíblia, né? Não vamos ficar só falando, lendo o que eles estão falando, né? Aliás, o que eu estou falando, vocês também devem ler na Bíblia, tá? Procurem sua Bíblia e confira, tá? O que eu estou falando. 1 Coríntios 3, 13 e 15. Ele diz o seguinte aqui, de 13 aqui: a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que o templo de Deus e que o Espírito de Deus não habita em vós? Ele está falando aqui de uma purificação pelo fogo. E eles entenderam aqui no Concílio de Leão que essa purificação pelo fogo seria o purgatório grego. Será que é isso mesmo? Vamos voltando no texto, né? Ele diz aqui: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então ele está falando de como você edifica
sobre a sua vida, né? Sobre o fundamento que é o que? A palavra de Deus. Como você edifica sobre a palavra de Deus, do que Deus tem para te mostrar. E ele voltando aí um pouco mais, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus, edifício de Deus. Voltar um pouquinho mais, voltar logo o primeiro, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com o leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, tampouco ainda agora podeis. Ou seja, Paulo está falando a pessoas carnais. Os coríntios eram crentes carnais, crentes fracos. Algumas pessoas pensam que a igreja de Corinto era exemplo. Isso é um erro absurdo. Cuidado com isso, né? E continua Paulo, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ou seja, os crentes de Corinto andavam exatamente como os mundanos, né? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Veja bem, ele está falando de Paulo e de Apolo, ele não está falando propriamente dos coríntios na questão aqui de quem planta e rega. Quem planta e rega é Paulo e Apolo, e alguns achavam que eles deveriam ser partidários de Paulo e outros eram partidários de Apolo, né? E continua dizendo, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Ou seja, Paulo e Apolo não eram combatentes, não eram, digamos, inimigos, eles eram lavradores de Deus, eram parceiros na pregação do Evangelho. E o povo era lavoura de Deus, né? Onde eles pregavam a palavra de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então ele está dizendo aqui que Paulo colocou um fundamento e que não está brigando com Apolo. Apolo é alguém que estava também colocando mais tijolos naquele fundamento, erguendo aquele edifício cada vez mais. Mas ele está dizendo, preste atenção como você edifica sobre esse fundamento, né? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Como você pode ver, o texto não fala em momento nenhum de morte, tá? Não está falando de morte. Vamos ver. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que a sua obra de pregação, o que você prega, o que você ensina, né? O que você mostra às pessoas, o que você gera discípulos para Jesus, será provado pelo fogo, mas não é o fogo do inferno, né? É como se fosse uma purificação pelas próprias provações da vida. As coisas vão acontecer e a sua palavra, como a palavra de um profeta, como uma profecia vinda de Deus, porque toda pregação de salvação é uma profecia que anuncia a salvação, ela será provada como que pelo fogo, ou seja, pelas investidas de Satanás contra a sua igreja, na verdade, contra a sua pregação. O que quer dizer que o que é provado pelo fogo ali, o que é purificado pelo fogo, não é a alma dos que estão no inferno, mas sim a pregação das igrejas que dizem pregar a palavra de Deus. Se você prega a verdadeira palavra de Deus, ainda que você venha a ser um mártir, Deus nos livre, obviamente, né? Ainda que isso aconteça, a sua palavra vai permanecer. É isto que Paulo está dizendo. Não tem nada a ver, em momento nenhum, com questão de purgatório. Vamos continuar aqui vendo outro texto que ele tenha colocado, né, como justificativo, certo? Você vê que esse texto, um raciocínio óbvio, seguindo a lógica do texto, você vê que não tem nada a ver.
E ele continua aqui citando outro texto. Ele diz, inclusive, que o vocábulo purgatório, né, veio do grego para o latim, né, que é purgatorium, e acho que ele julga, deixa eu ver se tem outro texto, não, é exatamente esse, no caso, 1 Coríntios 3, de 13 a 15. Como você vê, tira o texto do seu contexto, e quando você tira o texto do contexto, você dará margem para interpretações erradas. Outra coisa que também usam muito, deixa eu ver se eu acho aqui, onde que eu achei, aqui no caso, sobre 2 Macabeus, né? 2 Macabeus, no versículo, deixa eu ver aqui onde está, 2 Macabeus 12, 43 a 46. Eles também usam esse texto para justificar a oração pelos mortos, né, e coisas desse tipo. Vamos ver o que acontece com 2 Macabeus. 2 Macabeus é um livro apócrifo, né, um livro não canônico. É um livro que tem finalidade histórica, que, como para você conhecer a prática do povo, ele tem valor, mas não tem valor para formar a doutrina, né? Segundo alguns teólogos católicos, porque Macabeus diz que fizeram oração pelos mortos, ele está recomendando a oração pelos mortos. Mas não é bem assim, se você for olhar, não é bem assim. Tem muitas coisas que os judeus fizeram. Por exemplo, os judeus se prostituíram com prostitutos cultuais. Nem é por isso, isso é recomendado que se faça. Os judeus também abandonaram a Jeová e também ergueram postes ídolos. E nem por isso é recomendado que faça. Percebe? Então o fato do judeu ter feito, ou de um judeu ter feito, não é motivo para você fazer, certo? Não é motivo que você tem que repetir. Por exemplo, o ídolo na casa de Mica, que é uma das últimas histórias lá em Juízes, você vê que a mulher dele é morta e ele esquarteja a mulher e espalha pelas aldeias. Você acha que isso é para ser repetido? Óbvio que não. Ele está contando uma história que aconteceu, uma atitude que ele tomou e que revoltou o povo. Percebe? Aquilo não é um mandamento para você fazer. Tem coisas ali que não são para ser seguidas. E é o mesmo caso aqui de Macabeus. Veja o que diz. Eu estou pegando aqui no site Gospel Mais, né, um texto, porque eu não estou sem a Bíblia Católica aqui no momento, né? Mas dá para a gente ver só esse trecho. Em seguida fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas. Isso é o que Macabeus fez. Isso já é mais ou menos o final do livro, né? Depois de ter ganho uma guerra e tal, coisa desse tipo. Para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Ou seja, ele está relatando aqui uma coisa que o rei Macabeu fez, e não necessariamente mandando você fazer isso, tá? E na verdade, o escritor aqui está justificando essa falha, justificando esse ato. Ele fez por isso, com boa intenção, porque ele queria agradar a Deus, porque ele queria fazer o melhor, mas não estava certo. Percebe? Então o fato de estar em 2 Macabeus 12, né? Deixa eu ver a referência aqui melhor. 2 Macabeus 12, 43 a 46, não é ordem para fazer isso. Não justifica fazer oração pelos mortos. Então, o fato de estar lá, uma citação que na verdade é um pedido de desculpas, justificando porque ele fez aquele negócio meio estranho, não deve ser levado em consideração. Bom, mas voltando aqui ao estudo, como estamos estudando hoje, devemos lembrar antes, acima de tudo, eu já falei aqui, mas vamos lembrar novamente. Você pode estar vendo esse vídeo hoje pensando no seu parente que faleceu. Isso é importante, isso é valioso, porque você está lembrando talvez de uma pessoa muito querida. Então não é a intenção aqui ofender ninguém, tá? Não é a intenção ofender o seu sentimento, a sua dor. Na verdade é mostrar o que a Bíblia diz e mostrar que existe uma coisa melhor para fazermos do que simplesmente orar pelos mortos.
Porque se você faz uma coisa, mesmo que ela seja boa e que não tenha utilidade prática na vida espiritual, que não tenha nenhum efeito, aquela coisa boa é em vão. Mas agora, o que eu vou explicar para vocês aqui é o que devemos fazer pelas pessoas para que aceitem a Jesus e tenham vida eterna no céu. Por isso, não se ofenda com o que nós estamos falando aqui, porque isso é necessário falarmos. Então, continuando ainda, já falamos aqui um pouco sobre o inferno grego de modo geral, como isso influenciou o pensamento ali católico, né? Como os católicos chegaram lá no Concílio de Leão a interpretar erradamente 1 Coríntios, né, 3, então vimos ali que o texto não tem nada a ver com isso. Então, como a gente pode interpretar que, na verdade, as pessoas precisam de alguma coisa ou não precisam de oração? Em Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, vem o juízo e não há outra coisa além disso dito ali na Bíblia. A Bíblia também diz em João 3,16, que é um versículo áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quando você crê, você não perece, mas tem a vida eterna. Vamos ver lá em João, na verdade. Então, deixa eu abrir Mateus, Marcos, Lucas e João, né? João capítulo 1. João capítulo 1, ele diz aqui: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ora, o que te leva para o céu é nascer de novo, e não pagar penitência, porque o sacrifício de Jesus, ele é único, insubstituível e não pode ser repetido de forma nenhuma. Percebe? Então isso está dizendo aqui também João. Mas eu quero ler com você uma coisa muito importante, né? Está lá em Lucas 16, né? Vamos para Lucas. Lucas está antes de João. Lucas 16. Lucas 16 conta a parábola do rico e do Lázaro. Lucas 16, 19, começa assim a palavra de Deus. É Jesus mesmo falando, você pode ver aqui na Bíblia, está até em letras vermelhas para destacar, tá bom? Então vamos lá. Ora, havia um homem rico, né? E vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, né? Os cães eram considerados animais impuros, né? Não eram animais que se deveriam ter em casa para um judeu. Então isso aqui era uma humilhação muito grande para Lázaro, né? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Aqui ele diz que o rico foi sepultado no sentido de que ele foi sepultado. Lázaro morreu de qualquer jeito. Mal se sabe como ele morreu, mas sabe que ele foi ao seio de Abraão. O seio de Abraão é um sinônimo para o reino de Deus, onde os mortos estão aguardando a vinda de Jesus, né? E estão lá com Deus. Então, o seio de Abraão é um sinônimo também de céu, né? E lá, quando o rico foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, o rico já estava em tormento lá no Hades. O Hades aqui, quando o Novo Testamento se refere, ele se refere ao Hades como o inferno mesmo, e não como o purgatório, né? Ele se refere como o inferno. E o rico já estava no inferno. E continua o texto. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim
e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então o inferno tem algum tipo de chama que arde, que atormenta, né? Ele estava atormentado ali pelo seu próprio pecado. E é interessante que ele faz um clamor a Abraão para que mande Lázaro molhar a sua língua, né? Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disto, este está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que se quisessem passar daqui para vós, não poderiam, tampouco os de lá passar para cá. Olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Quem está no inferno, ou no, digamos, purgatório, não pode passar de um lado para o outro, não tem transferência, não tem voo, não tem escala, não tem como. Nem os anjos e os salvos vão para o inferno, nem os perdidos tentam transitar para o céu. Isso não existe, segundo a Bíblia. E disse-lhe: rogo-te, pois, o Pai, que o mandes à casa de meu pai. Então ele mandou, então já que não tem como resolver por aqui no mundo espiritual, então vamos ver se ele resolve lá com os vivos, para que os vivos façam alguma coisa. Pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ora, o rico sabia que agir com impiedade seria levado para o inferno e não tinha chance. Se houvesse chance, ele poderia dizer: pede para os meus irmãos orarem por mim, rezarem por mim, não sei quantas orações e coisas assim. Não foi isso que ele pediu. Ele pediu para que Lázaro fosse avisar os irmãos dele, para que eles se arrependessem, para que não fossem para o inferno. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, as pessoas que estão na terra, elas têm os pregadores que pregam o que eu estou pregando para você aqui, Moisés e os profetas. Quando eu prego o Novo Testamento, está incluído também a mensagem de Moisés, porque Jesus completa, confirma a mensagem de Moisés e dos profetas. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam, né? Então alguns podem pensar que os mortos podem conversar com outras pessoas. Nesse período do Dia dos Mortos também, alguns tentam invocar mortos para matar saudade. Não faça isso, tá? Como você vai ver aqui, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Veja bem, ele não está falando ainda que alguns dos mortos os visite, ou ainda que algum dos mortos reencarne. Ele não está falando em ressuscite. Ressuscitar significa um morto no mesmo corpo carnal levantar e falar com ele. Isso que significa: a pessoa morreu agora, daqui a 1 minuto ela levanta e começa a falar viva novamente. É isso que significa ressurreição. Então, nós vemos aqui que há um abismo muito grande entre nós e as pessoas que morrem, né? Aqueles que são salvos, eles morreram com Cristo, né? Morreram com Cristo e já estão nos céus, né? Em Apocalipse, deixa eu ver aqui só, mais ou menos no final de Apocalipse, deixa eu ver se minha memória não vai me falhar, né? Diz aqui, Apocalipse 21: e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém de Deus, descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Bom, aqui o que a gente aprende? Aqueles que morreram com Cristo, possam ser seus parentes ou outras pessoas queridas, né, estão numa glória incrível, tremenda, né? Claro que aqui fala do novo céu e nova terra, que é quando Cristo voltar. Mas ao mesmo tempo eles já estão lá, porque estão no seio de Abraão. E já estão lá recebendo a graça de Deus a cada momento, vendo Deus pessoalmente. Então eles não precisam de nossas orações, os salvos, né? E ele diz ainda
que ele limpa de seus olhos todas as lágrimas. Ou seja, as pessoas não estão tristes porque não viram seus netos, não viram outras pessoas, não viram pessoas crescerem ou pessoas nascerem. Não, eles não estão tristes por isso, porque Deus limpa dos olhos deles todas as lágrimas. Portanto, esteja tranquilo, feliz, né, sabendo que, na verdade, o seu parente está sendo cuidado por Deus. Um pouco antes, né, o juízo final, versículo 11 do capítulo 20 diz: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu ao mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Percebeu? Foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, aquele que já estava no inferno, ele não estava com seu nome escrito no livro da vida. Então ele foi lançado no lago de fogo junto com o inferno, né? Quando o inferno foi lançado, as pessoas que estão lá também serão lançadas, melhor dizendo, no futuro, no lago de fogo. Ou seja, uma pessoa que nasce hoje e não aceita Jesus, morre sem aceitar Jesus, ela só tem um destino, que é o inferno. Mas agora, se você sente tristeza por isso, talvez você tenha um parente que precisava aceitar Jesus e não aceitou Jesus por muita dificuldade, né? Por teimosia, talvez. Você não pode fazer mais nada, mas você pode fazer o seguinte: orar pelos que estão vivos, por sua família agora. Aqueles que você vê que estão do seu lado e que precisam de salvação. Aqueles que já foram, fizeram sua própria escolha. Na verdade, a nossa salvação é uma escolha que fazemos. Nós queremos ou não ser salvos. O que você quer? Quer ser salvo? Você quer que as pessoas que você ama encontrem Jesus e venham morar no céu? O que está para trás, o que passou, seja 1 ano para trás ou 10 mil anos para trás, quem já morreu, não temos mais o que fazer. Infelizmente, a Bíblia nos diz que essas pessoas tiveram oportunidade. Elas tiveram Moisés e os profetas, tiveram muitas pessoas pregando o evangelho e não quiseram seguir. Então, eles não acreditariam mesmo que um dos mortos ressuscitasse e pregasse para eles. Percebe? Então precisamos entender que no dia de finados, mesmo que venha uma tristeza sobre a sua vida, mesmo que venha um momento de estar chateado com o que está ali, com uma falta de alguém, por exemplo, eu sinto falta do meu pai que faleceu, obviamente, né? Mas com o tempo a gente vai lembrando de outras coisas boas que ficaram dele, né? As piadas que ele contava, a graça que ele tinha, né? As coisas que ele me ensinou, os valores que ele deixou. E aquilo tudo que foi criado em mim através da educação do meu pai. E por isso eu não fico triste porque meu pai morreu. É claro que se o seu ente querido faleceu há pouco tempo, né? Você está com o luto, um período de luto. E esse período de luto tem um período que dura para você processar essa perda, né? Mas depois que esse tempo passa, você começa a olhar para trás e começa a ver assim: poxa, como Deus foi bom para mim. Me deu esse pai, claro que ele iria morrer um dia, né? Como todos nós vamos morrer, né? Ele morreu e outros vão morrer. Eu vou morrer também um dia, né? Mas Deus foi tão bom que me deu um pai fantástico, que me ensinou tantas coisas legais, e é isso que eu tenho que valorizar. Então, portanto, não fique preocupado agora, nesse dia de finados, em tentar rezar, orar para que seu parente saia do purgatório ou qualquer coisa, porque o purgatório não existe, né? É uma invenção do mitologia grega, né? E além disso também você não tem poder para fazer isso, né? A única pessoa que tinha poder para decidir a vida dele era o seu parente quando estava vivo, se ele aceitava Jesus ou não. Então fica por conta dele. O que eu posso te dar de esperança, na verdade, é o seguinte: que você nunca saberá exatamente quando uma pessoa aceitou Jesus. Sabe por quê? Porque até o último momento, até o momento derradeiro, uma pessoa pode se arrepender e aceitar Jesus. Um exemplo disso é o ladrão na cruz.
O ladrão na cruz estava ali morrendo, né? Tinha os dois ladrões, né? Um chamam de bom ladrão e outro de ladrão mau, né? Um de cada lado. Um zombava de Jesus e o outro dizia: por que você está zombando dele? Nós estamos aqui porque temos culpa, ele é justo. E virou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquela pessoa ali, aquele ladrão ali na cruz, ele encontrou com Jesus no momento da sua morte. Então é possível, sim, que o seu parente, mesmo que tenha sido uma pessoa, digamos, ímpia, recalcitrante, né? Que fizesse muitos pecados recorrentes e que aparentemente não se arrependesse, pode ser que no último momento tenha caído em si e tenha se arrependido. Isso é uma esperança que nós temos e é essa esperança que Deus te dá, tá? Então tem essa esperança e Deus é justo, Ele sabe o que fazer. E se você se sente incomodado, se você se sente desconsolado, para dizer a verdade, né? Eu quero dizer para você o seguinte: Jesus, quando foi para o céu, Ele disse: eu vou, mas vos deixarei um outro Consolador. E quem é esse Consolador? É o Espírito Santo. E Jesus diz isso lá no final dos Evangelhos, e quando chega em Atos, capítulo 1 e 2, manda o Espírito Santo para os apóstolos, né? E na verdade lá já nos Evangelhos, ele sopra sobre os apóstolos a receber o Espírito. Percebe? Então, na verdade, Deus está agindo na sua vida para te consolar, e às vezes para te consolar também no amadurecimento, saber a importância de pregar o Evangelho para alguém. Porque uma pessoa que pode morrer sem Jesus é alguém que você ama. Então pregue o Evangelho, encha tempo e fora de tempo. E se você não sabe se uma pessoa se converteu a tempo, né, antes de morrer e não ter mais chance nenhuma, peça a Deus que Ele te console e pense nisso. Temos essa esperança, que uma pessoa tenha se arrependido no último suspiro, porque é bem possível. E Deus, Ele é rápido demais. Ele não tarda, então, portanto, ele pode atender um apelo de um pecador a qualquer momento, mesmo que seja numa fração de segundo, né? E diz a Bíblia Sagrada que uma coisa que Deus não pode fazer é rejeitar o arrependimento de um pecador, o pedido de perdão de um pecador. Deus não rejeita, né? E além do mais, Deus diz o seguinte: dos teus pecados não me lembrarei mais. Ou seja, aquele que se arrepende, que se entrega a Jesus, Deus não vai lembrar mais dos pecados dessa pessoa. Então eu quero que Deus te abençoe nesse dia. Espero que você tenha entendido como a Bíblia fala sobre a morte e como devemos lidar com a morte. Que você não tenha se sentido ofendido, porque não é a intenção ofender ninguém e lutado com esse estudo bíblico, mas esclarecer sobre a importância de valorizarmos a vida e pregarmos a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente.